Amados, vamos abrir nossas Bíblias, glória a Deus. Vocês estão me ouvindo, está dando para ouvir o que aí atrás? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 23. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 23, enquanto os amados procuram, eu quero saudar com a gloriosa paz do Senhor os nossos queridos e amados irmãos que nos acompanham aí pela internet. Que a paz de Cristo, meu querido, que excede todo o entendimento, esteja nos corações de cada um de nós. Todos acharam amém? Mateus 23. Irmãos, vamos ler os versos 1 e 2. Diz assim na palavra do Senhor. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Irmãos, vou repetir. Verso 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: dois pontos, para bem aí. Eu quero chamar a tua atenção, meu querido. Preste bem atenção. Jesus irá começar um discurso. E eu diria que o mais duro discurso, o mais veemente discurso contra os religiosos e a religiosidade farisaica e hipócrita. Jesus diz: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Na cadeira, meu querido, a palavra original aqui é cátedra. Referindo-se, meu querido, a um assento destinado a uma autoridade. E já deu para perceber pelo contexto que esta cadeira destina-se às autoridades religiosas. Com cadeira de Moisés, meu querido, Jesus está dizendo que naquele tempo Israel estava sobre a autoridade religiosa de dois grupos. Um deles, os escribas. É importante sabermos, meu querido, que um escriba era um profissional especializado na leitura da lei, na leitura e na escrita da lei de Moisés. Na tradição judaica, meu querido, minha querida, eram os escribas que eram os intérpretes e transmissores da lei. Eles eram copistas. Hoje, se você quiser uma cópia de um documento, ou seja lá do que for, você vai numa máquina, numa copiadora, numa impressora e você tira uma xerox. Mas no tempo dos escribas, eles eram a copiadora. Eles eram, irmãos, os responsáveis por escrever a lei, eram responsáveis por escrever, copiar o livro dos profetas e vários outros livros do Antigo Testamento. Era tudo copiado à mão. Logo, irmãos, uma pessoa de tanto copiar, de tanto transcrever, de tanto fazer cópias das Escrituras, eles se tornaram exímios conhecedores da palavra de Deus. Eles se tornaram grandes conhecedores do livro dos profetas e da Torá. E o outro grupo, irmãos, eram os fariseus, que era um grupo religioso que surgiu no século II a.C. E os fariseus, meus amados, eles eram conhecidos por pregarem uma observância rigorosa, tanto da lei de Moisés quanto da tradição oral. A lei de Moisés, querido, ela era pesada, por isso Cristo veio cumpri-la em nosso lugar. Mas mesmo aquela lei sendo tão pesada, eles acharam um pouco e criaram a Torá oral, a lei oral, impondo assim, irmãos, ainda mais cargas para o povo. Como por exemplo, eles diziam que não podia andar mais de 1 quilômetro no sábado. O sábado era um mandamento do Senhor no Antigo Testamento, onde o judeu não poderia trabalhar.
Aí eles ficaram se perguntando, então o que é trabalho? Aí começaram a trazer ainda mais cargas. Eles diziam, por exemplo, que as pessoas não poderiam caminhar mais de 1 quilômetro por dia, porque isso constituía, segundo eles, trabalho. Eles diziam, inclusive, irmãos, que no dia de sábado não podia matar insetos, porque também, para eles, constituía em trabalho. Eles diziam que você não poderia levantar mais de 2 quilos, porque também constituía em trabalho. Eles lavavam as mãos, mas não como higiene, como nós fazemos hoje, antes dos alimentos, antes das refeições. Eles lavavam as mãos, irmãos, como sinal de purificação, como ritual religioso. E dentre várias outras ordenanças que nós falaremos mais à frente. Os escribas e os fariseus, meus amados, eles aparecem bastante no Novo Testamento, nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E sempre que eles aparecem em conflito com Jesus, por serem, irmãos, invejosos. Sempre que eles são citados nas Escrituras, eles são citados de forma negativa. E repito, Jesus vai neste capítulo 23 proferir um fortíssimo sermão contra a religiosidade hipócrita destes 2 grupos. Porque Jesus, irmãos, se posiciona contra a religiosidade. Mas, antes de mais nada, vamos imaginar aqui pessoas que não conhecem a Deus, que vivem as suas vidas no pecado, perdidas no mundanismo e na impiedade. Jesus manda, irmãos, essas pessoas largarem o pecado. Para a mulher que foi apanhada em adultério, Jesus disse para ela: vá e não peques mais. Para o paralítico que estava no tanque de Betesda, Jesus diz: vá e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Mas agora, meus amados, a repreensão de Jesus em Mateus 23, que nós vamos ver hoje, é contra os religiosos. É para a gente, irmãos, que está na igreja, é para a gente que conhece a palavra, é para aquele que conhece doutrina. Porque Jesus, meu querido, se posiciona tanto contra o pecado e contra a impiedade, como também se posiciona contra a religiosidade hipócrita e farisaica. E essa mensagem, meu querido, minha querida, ela se faz importante, porque é fácil nós encontrarmos pessoas que saem de um contexto de pecados, não para se tornarem verdadeiros servos de Cristo Jesus, mas saem de alguns pecados para mergulhar no pecado da religiosidade. Saem do pecado não para serem servos de Deus, mas para se tornarem religiosos de carteirinha, ou seja, vão de um extremo a outro. São pessoas, meu querido, os religiosos são pessoas que demonstram santidade só e unicamente através do exterior, através dos adereços, através de suas vestimentas. E entenda, eu não estou dizendo que você deve se vestir mal, pelo contrário. Porque um homem e uma mulher de Deus deve se vestir com pudor. O que eu estou dizendo, querido, é que o religioso, ele quer demonstrar santidade e pureza somente pela capa, somente pela casca, somente pelo aquilo que os homens podem ver. Nós falaremos hoje, meus queridos, sobre o perigo da religiosidade. Veremos o que é ser um religioso, para sabermos, para identificarmos se nós não estamos vivendo uma vida religiosa que apenas tem aparência de santidade. Vamos dar início, irmãos. Eu estava só na introdução. Mateus 23, verso 13.
No verso 13, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aqueles que estão entrando. Querido, o versículo começa dizendo: ai de vós. Ai de vós, irmãos, é uma expressão repetida por 8 vezes somente neste capítulo 23. Jesus diz ai de vós nos versos 13, 14, 15, 16, 23, 25, 27 e 29. A expressão se repete: ai de vós. Ai de vós, meus amados, é uma expressão de juízo. Ai de vós denota castigo. Para ficar mais claro, Mateus 11, verso 21, Jesus diz: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com um pano de saco grosseiro e com cinza. Ou seja, irmãos, ai de vós significa dizer que o discurso de Jesus estava sendo direcionado como forma de juízo da parte de Deus contra os religiosos. Ai de vós quer dizer miserável de vós. Jesus está repreendendo os religiosos. E o primeiro ponto, meu querido e minha querida, que nós podemos tomar para nós, é que Jesus não profere bênçãos para o religioso, Jesus profere juízos. O religioso, irmãos, ele é alvo do juízo de Deus, porque Jesus não tolera a religiosidade falsa e farisaica. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: ai de vós, escribas e religiosos. Ai de vós, meros frequentadores de igreja. Ai de vós que conhecem a teologia somente no campo intelectual. Nota-se, meu amado, que pelo teor do discurso que o Senhor está irado com os religiosos. E isso fica mais claro, meu amado e minha amada, pelo fato de Jesus, além de proferir palavras de juízo, ele também os chama de hipócritas por 8 vezes. Jesus os chama, irmãos, de filhos do inferno no verso 15. Guias cegos nos versos 16 e 24. Jesus os chama de insensatos e cegos nos versos 17 e 19. Jesus chama eles, irmãos, de sepulcros caiados no verso 27. Jesus os chama de serpentes e raças de víboras no verso 33. E neste mesmo verso 33, Jesus pergunta: como escapareis da condenação do inferno? Repito, querido, com certeza, já de início, nós podemos notar o peso da palavra de Jesus contra uma vida religiosa. Mais uma aplicação. Se dizemos que somos servos de Jesus, nós devemos também fugir da religiosidade a qual ele condena com veemência. Nós devemos, meus queridos, ter um relacionamento vivo de fé com o Senhor Jesus, de modo a não vivermos de aparência, mas vivermos, querido, em verdadeira santidade diante do Senhor. E o verso continua: ai de vós, acompanhe comigo, escribas e fariseus hipócritas. Querido, Jesus os chama de hipócritas. Inclusive,
a principal marca do religioso é a hipocrisia. Mauro, sabe o que significa um hipócrita? O que é hipocrisia? A palavra original grega, hipócrite, significa ator de teatro. Para a gente entender melhor, irmãos, é importante a gente saber que séculos antes de Cristo, os atores de teatro na Grécia Antiga, eles usavam aquelas máscaras nas encenações, aquelas máscaras brancas, irmão. Você já deve ter visto aquela máscara de teatro, que tinha diferentes expressões faciais. Se na cena o ator tinha que ficar triste, ou irado, ou chorar, bastava ele trocar de máscara. De modo que não importava a real expressão por trás das máscaras. Porque as pessoas estavam vendo, irmãos, a máscara no rosto do ator. Ou seja, meus amados, dizer que alguém era hipócrita era semelhante a dizer que a vida desta pessoa não passava de ensinação. Era semelhante a dizer que a vida do hipócrita não passava de atuação. É semelhante a dizer, meu querido, que a vida do hipócrita não passa de máscaras e de aparências. Repito, a principal marca do hipócrita, do religioso, é a hipocrisia. A principal marca do religioso é a atuação e o fingimento. Porque o hipócrita, irmãos, ele é um exímio intérprete, merecedor de Oscars. Para o hipócrita, o eu te amo está nos lábios, mas o ódio está no coração. Para o hipócrita, o sorriso está no rosto, mesmo tendo pensamentos maus em sua mente. Para a gente entender melhor sobre o que é hipocrisia, querido, vamos para o verso de número 3. Ele diz: observai, pois, e praticais tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Mas uma característica do religioso, irmão, do hipócrita, é pregar uma coisa e viver outra. Jesus diz que eles dizem e não praticam. Hipocrisia é também, meu querido, pregar, como por exemplo, contra o adultério e adulterar. Hipocrisia é pregar contra a imoralidade e ser um imoral. Romanos capítulo 2, versos 21 e 22, Paulo diz: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não deves furtar, furtas. Tu que dizes que não deves adulterar, adultera. Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio. Esse é mais um meio, meu querido, de reconhecer um hipócrita. A sua pregação é moralista, mas a sua reputação e o seu testemunho contradizem a sua própria pregação. No verso 4, acompanhe comigo, Jesus diz: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles nem com o dedo querem movê-los. Irmãos, outro meio de reconhecer o religioso hipócrita é que a sua piedade, santidade, é somente para que os outros vejam. No verso 5 ele diz, acompanhe comigo: fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas franjas e filactérios nas suas vestes. E Mauricélio, o que é que são franjas e filactérios? Bora entender isso aqui, irmãos. Deuteronômio capítulo 6, verso 6 diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E no verso 8 ele diz: também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Numa linguagem poética, Deus disse que a lei mosaica deveria ser
observada, deveria ser vivida. Mas os religiosos, irmãos, não entendendo o espírito da lei, levaram isto ao pé da letra. De modo que eles faziam caixinhas de couro com versículos escritos, penduravam no meio da testa e amarravam nas mãos. É justamente essas caixinhas de couro que Jesus chama de filactérios. Irmão Auricelio, e as franjas? Números 15, versos 37 a 41, Deus manda, irmãos, que os judeus fizessem sobre as suas vestes franjas, que deveria haver um cordão azul. E isso era, irmãos, para o judeu como um sinal para que eles se lembrassem, perdão, dos mandamentos do Senhor. Era um sinal visível da aliança de Deus com os judeus. Mas as franjas dos religiosos eram mais largas, eram mais belas, eram mais ornamentadas. Os filactérios deles, irmãos, eram os maiores, mas não para demonstrarem sinceridade diante de Deus, mas para serem admirados pelos homens como espirituais. Era para ser visto, irmãos, como autoridades religiosas diante dos homens. Entre aspas, santidade, piedade e pureza do religioso, querido, é somente para ser admirado, é para ser visto. Tudo que o religioso faz é para receber admiração. Porque tudo que o religioso faz, meu querido, não nasce de um coração adorador, mas nasce do orgulho e da vaidade. Mateus capítulo 6, eu queria que você abrisse comigo, Mateus 6, mas não desmarca Mateus 23, irmãos, a gente vai voltar para aí. Mateus capítulo 6, verso 2, diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Pula para o verso 5, irmãos. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Agora pula para o verso 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Irmãos, os religiosos e hipócritas também dão esmolas, também oram, também jejuam, não para Deus, mas para ser admirados pelos homens, para as pessoas dizerem: olha como ele ora, o céu desce. Que homem piedoso, que mulher piedosa, para serem admirados, irmãos. Mas eu quero dizer para você que os hipócritas, que os religiosos também recebem galardão. O galardão do hipócrita, querido, não é a bênção de Deus, mas é o elogio dos homens. As esmolas, orações e jejuns dos religiosos visam só e unicamente alimentar o seu orgulho. E demonstram espiritualidade, muitas vezes, nos tempos atuais da internet. Estou lendo a Bíblia, vou postar nos status. É para a glória de Deus. E a gente vê, irmãos, as pessoas tentando exibir espiritualidade. A pessoa estava jejuando e dizendo: eita varão, estou pagando preço.
pessoas que postam foto nos status orando. Querido, Jesus admoesta aos cristãos verdadeiros quanto à piedade ser praticada no secreto. Jesus admoesta que nós não devemos ser que nem os hipócritas. A orientação de Jesus é: não exerça a sua piedade para ser visto pelos homens, mas em secreto, para que o teu Pai te veja em secreto e te recompense. Já deu para ver até aqui, irmãos, a diferença gritante entre o verdadeiro cristianismo e a religiosidade farisaica. Porque a religiosidade, querido, não passa de casca, enquanto o cristianismo fala de uma mudança interior. Volta para o capítulo 23. Versos 27 e 28, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Irmãos, Jesus, pelos versos que acabamos de ler, compara o religioso hipócrita a um sepulcro. Por fora, belos, lindos, muito bem pintados e ornamentados. Mas o triste, meu querido e minha querida, é a situação por dentro. O texto diz que tem ossos de mortos e toda sorte de imundície. A situação por dentro de um sepulcro, meu querido, é de ossos, de podridão, de vermes. Necrochorume. Irmão, sabe o que é necrochorume? Irmão, você já levantou aquele saco de lixo que ele escorre aquela água podre? Muitas vezes o caminhão do lixo passa e deixa também escorrer aquela água podre. Aquilo é o chorume. Necrochorume é aquela mesma substância, só que proveniente de corpos em estado de putrefação. Eu sei que é nojento, irmãos, mas é justamente esta analogia que Jesus usa para falar de uma vida hipócrita. O texto diz: por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, versos 25 e 26, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Irmãos, lembra do começo da mensagem, quando eu falei sobre os rituais de purificação dos fariseus, que está contido na Torá oral? Como, por exemplo, lavar as mãos como sinal de purificação, que eu falei. Coar águas que eles iam beber também, como sinal religioso, ritual religioso. Uma dessas observâncias, irmãos, é que eles lavavam os copos e os pratos. Repito, não como sinal de higiene, mas como ritual religioso. Jesus, irmãos, usa essa própria tradição deles para dizer que o exterior está limpo, mas por dentro o texto diz rapina e iniquidade. Jesus está dizendo para os religiosos: limpa por dentro. Religioso, você está preocupado somente com a estética, com o exterior, enquanto o interior está sujo. É o que Jesus está dizendo aqui, meu querido. Quando Jesus diz limpa o copo por dentro, imagine, irmãos, não um copo de vidro,
O vidro, ele foi sim descoberto há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Mas nos tempos de Jesus, os copos não eram assim translúcidos. Dá para você perceber que aqui dentro tem água. Imagine copos de metal, imagine copos de cerâmica, copos de barro. De modo que se esse copo não fosse de vidro, fosse de algum material fechado, você não ia conseguir enxergar o que tem dentro. Se tivesse sujo ou limpo, você não ia saber. Porque se esse copo fosse de metal, só quem consegue ver é quem vê de cima. Jesus está dizendo, irmãos, limpa aquilo que os outros não conseguem ver, mas que só você e Deus sabe que está sujo. Limpa o que está em secreto. Porque Jesus Cristo, irmãos, não se impressiona com estética, importa o que está dentro de cada um de nós. E a pergunta que eu faço aqui, meu querido, minha querida, quem sou eu por dentro? Quem somos nós por dentro? Quem somos nós no secreto? Quem sou eu quando ninguém está me vendo? Eu canto alto nos cultos de domingo, mas quem sou eu no resto da semana? Por fora eu sou santo, mas como é o histórico do meu celular? Quem sou eu em casa? Quem sou eu no trabalho? Se um familiar nosso ou colega de trabalho subisse aqui para falar da nossa conduta, nós estaríamos tranquilos? Irmãos, livro de Jó, Satanás se apresenta na presença do Senhor e Deus puxa uma conversa com o diabo. Deus pergunta: tens visto meu servo Jó? E o que é que Deus fala de Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jesus fala, irmãos, da integridade, retidão e temor, e o desviar do mal, da conduta de seu servo. Vamos trocar o nome de Jó pelo nosso nome? Será que Deus chegaria para alguém hoje e diria: tens visto o meu servo Auricélio? Será que Deus diria de mim que eu sou um homem íntegro, reto, temente a Deus e que estou me desviando do mal? Deus, quando olha para cada um de nós hoje, meu querido, minha querida, o que é que Ele pensa? O que é que Ele pensa? Não que Deus não pensa, Deus tem certeza. Deus não acha, Deus tem certeza de quem nós somos. Porque tem cristão, irmãos, como por exemplo, poderia, até pensando esses dias, pilotando a moto e pensando na tecla SAP. Sabe o que é aquela tecla SAP? É uma função que tem em algumas televisões que permite ativar um segundo canal de áudio, ou mudar o idioma. Quando você aperta a tecla SAP, ou ele muda o idioma ou vai para uma narração secundária. Tem crente, irmãos, que tem meio que essa tecla SAP instalada em si. Durante a semana o vocabulário dele é sujo, ele fala como o mundo. Mas no domingo, na frente das pessoas, ele aciona a tecla SAP e o idioma muda e ele começa a falar evangeliquez. A paz do Senhor, vaso. E aí, está tudo na bênção? Porque o cristianismo, para alguns, virou somente um idioma aprendido. Essa reflexão, meus amados, se faz importante, porque nós não haveremos de prestar contas uns com os outros. Nós haveremos de prestar contas com o Criador de todas as coisas. Haveremos de prestar contas com aquele que tem o poder de lançar no inferno tanto a alma como o corpo.
haveremos de prestar conta com o nosso Pai que está nos céus. Mateus 7:22 diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O texto diz, meu querido, que é possível profetizar, expulsar demônios e realizar muitas maravilhas em nome de Jesus, e mesmo assim ouvir dele: apartai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci. É possível, irmãos, conhecer muitas doutrinas e conhecer muitas verdades, sem que estas verdades estejam mudando as nossas vidas. É possível, meus irmãos, pregar, louvar e ainda assim viver uma vida suja nos bastidores. Só não é possível entrar no reino dos céus sem o genuíno arrependimento. Limpa por dentro, arruma o secreto. Pare de fazer aquilo que você faz quando está longe dos olhos dos outros, porque o Senhor contempla o secreto. Hebreus 4,13 diz: e não há criatura encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem haveremos de tratar. Irmãos, e o texto continua, Mateus 23:13, que é o versículo que nós lemos agora há pouco. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, parte B do versículo, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Irmãos, nós que somos vistos como espirituais, nós que dizemos que somos servos de Cristo, nós temos o dever de sermos luz neste mundo de trevas, iluminando o caminho aos outros. Quando Jesus diz que os religiosos estavam fechando o reino, era um meio de dizer que tanto o seu falso ensino, como o seu falso testemunho, estavam sendo pedra de tropeço para as pessoas. Nós devemos, irmãos, como servos do Senhor, ter cuidado para não ser pedra de tropeço para ninguém. Para não sermos, motivo de escândalo. Mateus 18:7 diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister, ou seja, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vier. O cristão, querido, deve tomar cuidado de ter uma vida reta diante do Senhor e diante dos homens. Porque, irmãos, diante de um bom testemunho, nós podemos ganhar uma alma para Cristo. Ao passo que um mau testemunho também pode fazer agravo à graça de Deus, fazendo tropeçar um dos pequeninos de Jesus. Mateus 18:6 diz: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse no pescoço uma mó de azenha, já eu explico o que é isso, irmãos, e se submergisse nas profundezas do mar. Jesus está dizendo que aquele que fizer tropeçar, que fizer cair um de seus pequeninos, seria melhor que atasse ao pescoço, que amarrasse ao pescoço uma mó de azenha, talvez na tua versão esteja escrito uma mó de atafona, ou uma pedra de moinho. Já tentei levantar, irmão, é pesado, viu? Ele está dizendo que é melhor que a gente pegue uma pedra pesada, amarre no pescoço e se lance ao mar. Seria melhor do que fazer cair um dos pequeninos. Irmãos, conclusão. Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie.
Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Irmãos, hoje nós falamos sobre santidade e conduta cristã. Nós falamos de bom testemunho. Nós falamos de ser limpos por dentro. É um fato, irmãos, que ninguém será salvo pelas obras. A doutrina da salvação é clara em dizer que um homem, ele não será salvo por meio de suas próprias obras, mas será salvo por meio da fé em Cristo Jesus. Mas, irmão, se eu digo que sou salvo, se eu digo e me declaro um servo de Jesus, logo as boas obras devem acompanhar a minha vida. As boas condutas acompanharão a minha vida. 2 Coríntios 2,15 diz: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nós devemos, irmãos, exalar o bom cheiro de Cristo. Nós devemos, meus amados, sermos cartas vivas do Evangelho. Devemos ser, como Cristo disse, sal da terra e luz do mundo. Oremos a Deus, irmãos, para que o nosso cristianismo seja algo nascido de dentro e não somente de aparência exterior. E eu concluo com 1 João capítulo 2, verso 6, que diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém, irmãos? Vamos louvar o nome do nosso Senhor.